Olá a todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso novamente falando com vocês, bem-vindos aí a mais um Quarto de Sabedoria. Hoje mais um vídeo opinião. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, considere fazer a sua inscrição, vou ficar extremamente honrado com isso. Estamos aí com mais de 1.230 inscritos, muito obrigado a você que se inscreveu, você que não é inscrito, por favor, faça a sua inscrição, vou ficar muito honrado. Curta, compartilhe e comente, tá? Lembre-se, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, tá bom? Hoje, como eu citei para vocês, um vídeo opinião. Haja vista, eu, na condição de professor, me preocupo muito com essa parte, né, do que seria a educação, a importância da educação. E é claro que a gente acaba, né, eu acabo ouvindo muita coisa em lives que eu participo que me deixam extremamente preocupados. E a que ponto estamos chegando no que diz respeito ao que a internet pode fazer com as pessoas ou que elas não podem fazer, né? Por exemplo, temos pessoas que dizem que a NASA é a maior controladora da informação do planeta. Temos colegas que dizem que a Terra é plana, tem colega que diz que a Terra tem 6.000 anos, tem colega que diz que não vacina os filhos porque vacinas causam autismo. Pois é, eu devo ter tomado vacina a vida inteira, né, porque eu sou autista. Não, gente, essas coisas, infelizmente, né, para a tristeza dos conspiracionistas, isso tudo é bobagem, tá? Vocês precisam tomar mais cuidado com isso. Estamos chegando, infelizmente, numa situação em que parece que a grama ela é azul e ela tem que permanecer azul. Daí o nome do título, né? Isso me lembra uma historinha. Eu não sei direito a história, porque eu sou péssimo em contar piadas, né? Em que estava o elefante e o burro discutindo a respeito da cor da grama, né? Então, o burro falava que a grama era azul e o elefante falava que a grama era verde. E nessa discussão, né, ninguém chegava a um consenso, chegaram até o leão para poder resolver essa treta. Né? E aí cada um deu ali a defesa, né, da sua causa, né? O burro falando que a grama era azul, o elefante falando que a grama era verde. Até que chegou um momento em que o leão falou, realmente, burro, você está certo, a grama é azul, pode ir em paz, você venceu o debate. O leão ficou extremamente irritado. Como assim, leão? Como assim a grama é azul? O que deu em você? Como assim concordar com ele? Aí o leão falou, elefante, o senhor, detentor de uma memória, assim, sem precedentes, de uma sabedoria, sabe, de conhecer todos os caminhos da selva, você tem realmente certeza que vai querer discutir com o burro? Hoje em dia, conhecimento está ficando defasado. Pessoas que detêm conhecimento, infelizmente, estão sendo deixadas de lado por pessoas que acham que detêm o conhecimento e, por conta de achar, né, que detêm conhecimento, pensam que pode dizer verdades a respeito de tudo. Então, nós ouvimos pessoas que, infelizmente, né, talvez por algumas questões aí, sejam econômicas, sejam sociais, enfim, qualquer coisa que valha, acabam não tentando avançar nos estudos. Eu entendo isso perfeitamente, afinal de contas, eu também sou professor de sociologia, então eu entendo algumas dificuldades que núcleos sociais têm em alcançar conhecimento, em alcançar melhoria na capacidade cognitiva para poder resolver certas questões relacionadas à própria vida, até porque nós sabemos que isso é um fato, ainda que aconteça pouco, mas acontece, que pessoas que detêm maior capacidade cognitiva por meio das suas formações, ou elas ganham mais, ou elas trabalham menos, tá? Isso faz parte de um pequeno mérito, vamos dizer assim. E então a gente acaba ouvindo que pessoas falam assim, eu larguei de estudar, eu parei de estudar na 4ª série e hoje eu tenho uma casa e um carro. Tá bom, beleza, trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana, não tem tempo nem de cuidar da casa ou de passear com o carro, com a família, mas tá tudo bem, isso faz parte do processo, isso é normal. O problema e aí é o meu ponto de vista na condição de professor, hoje nós temos aí a tecnologia da informação e da comunicação podendo facilitar o processo da informação. Por que essas pessoas, então, simplesmente não querem fazer isso? Porque muitas delas buscam o famoso viés de confirmação. Eu sempre vou buscar aquilo que está de acordo com aquilo que eu acredito, tá? Então, eu vou buscar conteúdos na internet, por exemplo, se eu fosse um fundamentalista religioso,
eu vou buscar conteúdos na internet que confirmam que a Bíblia é totalmente verdadeira, né? Que realmente aconteceu um dilúvio, que realmente houve apenas duas pessoas no planeta, e dessas duas pessoas surgiram 8 bilhões, tá? E como não há confirmação histórica acerca desses eventos, porque a Bíblia ela é um conto etiológico, tá? Com todo respeito a quem é religioso, eu também sou, afinal de contas eu sou católico, dá para ver aqui pelo catecismo da Igreja Católica que está aqui do meu lado, tá? São contos etiológicos, eu estou falando na condição de professor, tá? O fato de ter Adão e Eva, um paraíso, uma cobra e tudo aquilo que o vale, aquilo tem a ver com ensinamentos ao povo judeu, tá? Do mesmo jeito, um dilúvio, que dizem ser universal, mas isso nunca aconteceu, tá? E quando eles falam mundo lá, é um pequeno espaço restrito apenas à Mesopotâmia, beleza? Isso, com estudo simples, a gente consegue entender. Não precisa ser nenhum estudioso desses eventos, basta ter uma aula de história, tá? Basta ter uma aula de geologia para entender questões do dilúvio, basta ter uma aula de história para saber a respeito dos povos da Mesopotâmia e das histórias que eles contam a respeito da origem deles mesmos, tá? Como, por exemplo, essa ideia de que a NASA é inventora das maiores conspirações do planeta e todos acreditam. Não existe só a NASA como agência espacial, até o Brasil tem uma agência espacial, tá? O Japão tem uma agência espacial, a Itália tem uma agência espacial, muitos países têm agências espaciais, tá? A França tem a Guiana Francesa aqui no norte da América do Sul, justamente porque é o local onde se lança foguetes, a linha do Equador, e é mais fácil. Só que são pessoas que, infelizmente, pessoas que acreditam nesse tipo de teoria da conspiração, que acreditam em verdades absolutas vindas de textos sagrados, elas, infelizmente, são impermeáveis ao conhecimento. Tá? O conhecimento não adere nessas pessoas, não há uma aderência do conhecimento na vida dessas pessoas. E elas insistem em falar que estão certas. E o que é pior, tem gente que defende essas pessoas. Quando, de repente, alguém cansado de ouvir certas bobagens, com todo respeito a ele, com muitas aspas nessas bobagens, quando alguém fala que essa pessoa está dizendo algo que é errado, ele simplesmente se irrita, muda de assunto completamente e começa a falar de coisas absurdas e cita até questão política. Tá? Como, por exemplo, fica falando que certos eventos que acontecem na história é por causa da esquerda. Como assim? Não tem direita e esquerda nesse tipo de situação. Mas essas pessoas, infelizmente, né, impermeáveis ao conhecimento, elas insistem em falar esse tipo de coisa. Em lives que, afinal de contas, não tem nenhum fundo de conhecimento, nenhum fundo científico, né? Servem apenas para entretenimento, porque o YouTube é uma plataforma de entretenimento, tá? Ela é usada para ciência, para tecnologia, para educação, mas, de certa forma, é entretenimento. É natural que pessoas subam essas lives e a gente acabe se divertindo com elas. Eu mesmo dou muita risada. Eu converso com as pessoas, eu tento explicar. Tanto é que teve um rapaz que eu estava tentando explicar para ele como é que funciona a questão política e ele simplesmente falou, mas eu não quero aprender. Então, por que eu vou discutir com uma pessoa dessa? Eu simplesmente desisto, tá? Eu simplesmente desisto. Qual é o problema? Essa pessoa falou que depressão se cura com reza. Que ele se autodiagnosticou com... Né, ele fez o autodiagnóstico de depressão e que bastou ele orar para ele se curar. E a gente sabe que não é assim que funciona. A depressão é uma doença extremamente perigosa, tá? Depressão não é frescura. Depressão não é falta de Deus. Depressão é uma doença. E ela precisa ser tratada. Porque se não houver tratamento, o resultado pode ser ruim. Esse é o problema. Então, nós vemos certo tipo de situação acontecendo no planeta e que causa muita tristeza, porque, pensa bem, nós estamos falando, por exemplo, do que está acontecendo lá na Palestina. E aqui no Brasil, pessoas que não conhecem a história, que simplesmente não pararam alguns minutos da sua vida para pesquisar a respeito disso, fazer uma busca, né, na internet, que seja para poder descobrir essas coisas, acham perfeitamente normal, né, repetindo, né, que eu tive que pausar o vídeo, acham perfeitamente normal que o Estado israelense cometa quase que um genocídio. Até porque, desde o conflito iniciado há 2 anos, mais ou menos, já foram 70 mil pessoas quase, né? 70 mil palestinos mortos por conta disso. Em contrapartida, foram 1.500 israelenses. A gente não quer que ninguém morra, a gente quer que a paz prevaleça. Mas defender um grupo que está cometendo um genocídio também é falta de conhecimento, é falta de estudo.
sabe? Eu não vou imaginar que essa pessoa seja má, que essa pessoa seja cruel, que é a morte de alguém. Não, é simplesmente falta de conhecimento, é ignorância, é não aderência do conhecimento na vida dessa pessoa. E isso é muito preocupante. Isso pode causar problemas, tá? Pense na quantidade de famílias que não perderam entes naquele local. Pensa na quantidade de gente que teve que simplesmente sair do mundo porque outra pessoa não concordava com a religião daquela. Então, pensa na situação, ou aqui no Brasil mesmo, pensa na quantidade de gente, por exemplo, né, do público LGBTQIAPN+, que sofre tanto preconceito dos cristãos fundamentalistas, achando que esse pessoal vai para o inferno, agredindo essas pessoas, expulsando-as das igrejas, expulsando-as das famílias. Que absurdo é uma coisa dessa. Ou falar no caso da população preta aqui no Brasil, né? Citar que a população preta existe por conta de uma maldição. Que absurdo é esse? Tem gente que reproduz essas frases, essas orações de forma extremamente violenta, porque isso gera violência por falta de conhecimento. Se as pessoas parassem para estudar e escutar professores, isso seria muito diferente. E eu não falo isso porque eu sou professor, mas é porque a minha preocupação é que o conhecimento seja passado de forma correta. Então, eu me preocupo demais com isso, porque falta de informação gera preconceito, que gera violência. Tá? Falta de conhecimento gera segregação, que gera violência. Falta de conhecimento gera problemas de saúde, que geram cancelamentos de CPF, como dizem por aí. Né? Porque eu não posso falar de forma tão abundante aquilo que eu quero dizer, porque o YouTube, infelizmente, tem certas regras com relação a isso. Sabe? E nada contra as regras do YouTube. Mas pensem bem, o YouTube, que tem muitas regras, também tem gente falando sobre partidos que nos seus países de origem são proibidos e que tem gente aqui que defende eles. Ou o que é pior, né? Frases do tipo Deus, Pátria e Família, que para quem é ignorante é normal, porque isso faz parte do cotidiano. Porque o cristão pensa no Deus, pensa na pátria, pensa na família. O cristão fundamentalista, porém, são frases da origem do fascismo. Qual Deus? Somente o Deus judaico-cristão. A pátria é aquela pátria que não aceita ninguém. Tá? E a família nuclear, a família do pai, mãe e filhos. Ou seja, se você não crê no Deus judaico-cristão, se você, por exemplo, é de outro país, ou se você faz parte de uma família em que há mãe solteira, pai solteiro, 2 pais, 2 mães, essas pessoas que acreditam nesses 3 termos querem expulsar você da equação. Isso por quê? É falta de ignorância, não é maldade da pessoa. É porque essa pessoa que repete esse mantra à torta e à direito, coloca em camisa e sai andando por aí com ela estampada no carro, é porque essa pessoa não tem conhecimento. É porque ela não estudou história, ela não estudou sociologia, ela não estudou filosofia, que infelizmente são as disciplinas que mais sofrem nas escolas. Quando precisa se tirar aula para poder colocar outras aulas, tira-se dessas. Tira-se de história, tira de filosofia e tira de sociologia. Geografia também sofre, tá, gente? Por quê? Porque, infelizmente, são disciplinas que formam autoconhecimento, que formam conhecimento e que formam senso crítico, tá? Então, pessoas sem senso crítico correm o risco de serem preconceituosas, de serem machistas, de serem racistas, de serem homofóbicas e de serem violentas. Então, o meu medo, enquanto a grama fica azul, tá? É que pessoas estão se alimentando dessa grama e simplesmente estão reproduzindo por aí frases feitas com fontes sabe-se lá de onde e que vão prejudicar outras pessoas. Então, por favor, busque conhecimento, como diz o ET Bilu, mas um conhecimento que realmente vai fazer você crescer. Um conhecimento que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor para você e para a sociedade. Que não exclua, que inclua todo mundo, que possa fazer parte de uma sociedade mais justa, tá? De uma sociedade mais harmoniosa. O conhecimento, nesse caso, ele é fundamental. ET Bilu estava certo. Buscar conhecimento é muito importante. Tá bom? Tanto é que muita gente que buscou o conhecimento percebeu que o ET Bilu não era de verdade. Tá bom? Bom, gente, é apenas um vídeo de opinião. Eu espero que você compreenda esse meu desabafo.
Caso você queira comentar alguma coisa, fique à vontade no campo de comentários. Se você concorda ou não concorda, tá tudo bem, é a minha opinião, então você pode discordar à vontade. Mas lembre-se, sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona, e eu sempre vou responder com todo respeito, porque eu sempre trato as pessoas com respeito, tá? Quando elas me desrespeitam, aí nesse caso ela dá margem também para que eu seja um pouco mais incisivo nas minhas respostas, mas eu não gosto de fazer isso, tá bom? Eu prefiro o respeito acima de tudo, porque é assim que a democracia funciona, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, forte abraço a todos, a gente se vê numa próxima. Tudo de bom para vocês, tá? Desculpa aí os cortes rápidos, é que teve barulho aqui da minha cachorrinha comunista, tá? A gente se vê numa próxima, tudo de bom para vocês.